Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de circunferência. Então, para isso, vamos à definição do que seria circunferência. Então, circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo desse plano. Ou seja, aqui nessa representação que temos exatamente uma circunferência aqui. Quem é a circunferência? É justamente essa borda aqui, certo? Essa borda aqui formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância desse ponto fixo aqui, que chamamos, certo, de ponto O, ou seja, o centro da minha circunferência. Então, observe que esse ponto fixo, certo, é chamado o quê? Centro da circunferência, ou seja, esse ponto que chamamos de ponto O. E a distância constante é o comprimento, certo, do raio, indicado por R. Ou seja, a distância do centro até esses pontos aqui, da minha circunferência. Ou seja, eu tenho um ponto, a distância do centro até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. A distância do centro até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, e a distância do centro até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C, vai ser exatamente a medida do raio. E essa distância aqui, do centro até A, é a mesma distância que o centro aqui, a distância do centro até B, que é a mesma distância do centro aqui até o ponto C. Essa distância, vamos chamar ela de raio, ou seja, essa distância é a mesma que é a mesma que essa, certo? Então, prosseguindo, temos o seguinte, observe nas figuras a seguir alguns elementos da circunferência. Então, aqui, vamos destacar, na nossa aula de hoje, 3 elementos, que são quem? O raio, a corda e o diâmetro. Então, vamos começar aqui por quem? Pelo raio. E foi justamente o que a gente viu agora. Quem vai ser o raio? Vai ser, qualquer segmento que une o centro da circunferência a um ponto dessa circunferência também, chama-se o quê? Chama-se raio, ou seja, a distância do centro até qualquer ponto que eu tenho aqui. Eu tenho esse ponto A. Então, a distância do centro até A, ou seja, a distância do centro até esse ponto da circunferência aqui, é exatamente quem? A medida do raio, certo? Prosseguindo, temos essa outra distância aqui que eu tenho, certo? Esse outro segmento aqui. Observe que esse segmento aqui une 2 pontos da circunferência, ou pontos pertencentes à circunferência. No caso aqui da gente, o ponto A e o ponto B. Essa distância aqui, certo? Vamos chamar de quê? De corda. Ou seja, qualquer segmento que une 2 pontos distintos da circunferência chama-se o quê? Chama-se corda. Ou seja, está unindo esses 2 pontos aqui. Então, essa distância aqui, esse segmento está unindo os pontos A e B. Ou seja, aqui eu tenho uma corda. Então, prosseguindo, vamos observar agora o seguinte. Observe essa circunferência que temos aqui. Essa circunferência aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma corda, só que essa corda ela passa exatamente por onde? Pelo centro da circunferência. Ou seja, a corda que passa pelo centro da circunferência chama-se diâmetro. Ou seja, uma corda que passa pelo centro da minha circunferência aqui vai ser exatamente o diâmetro. O diâmetro é quem? É a maior corda da circunferência. Ok? Então, a partir desse elemento aqui, que temos aqui, esse diâmetro, temos uma relação muito importante, que é a seguinte. Note que a medida do diâmetro, que eu vou chamar aqui de D minúsculo, é igual a quem? É igual ao dobro da medida R, que eu vou chamar aqui de R, do raio. Ou seja, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Observe que aqui é muito simples de notar isso aqui na figura. O diâmetro é essa distância aqui, de A até quem? Até B. E essa distância aqui de A até o centro é quem? É o raio. E observe que a distância do centro aqui até B também é o raio. Ou seja, daqui para cá é raio e daqui para cá também é raio. O diâmetro é ele todo. Então, o diâmetro é quem? Vai ser justamente essas 2 medidas aqui, ou seja, 2R. Certo? Então, diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio, que colocamos aqui. Okay?
Para finalizar nossa aula, temos uma informação aqui também importante, que é o seguinte, ó, a questão da diferença entre circunferência e círculo. Então, observe que círculo vai ser o quê? Círculo vai ser a união da circunferência com todos os pontos internos a ela. Sabemos que a circunferência é só essa borda aqui, ó, certo? Essa borda aqui, formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância de quem? Do centro aqui. Já círculo é quem? Círculo é a circunferência, ou seja, é essa borda, e todos os pontos, certo? Todos os pontos aqui internos. Ou seja, círculo vai ser justamente a circunferência e tudo que está em seu interior, ok? E assim finalizamos nossa aula.